Boa noite, galera. Aqui é o Beto Caetano, canal Dia de Galo. Vamos lá, né? Mais um videozinho pro nosso canal aí. Hoje, falando aí da Copa do Mundo, o andamento das partidas, né? Principalmente aqui das seleções sul-americanas. Conferimento Recanto das Mangueiras. Meu irmão Vanderlei. No sábado a gente foi pra lá, fez uma resenha lá pra assistir o jogo do Brasil. Foi bacana pra caramba. Muita gente alegre, muita felicidade. Fiz uns shots lá passando o local, o estabelecimento. Depois a gente fez umas livezinhas curtas lá, entrevistando o pessoal. Foi um negócio bem bacana no Jogo do Brasil. Se tiver oportunidade, dá uma olhada aí no canal e curte lá o local e vê o espaço aí que foi super bacana. Quer alugar lá? É só ligar para ele no 31 987 32 5692. Grande Vanderlei, tamo junto. E se você está precisando de perolização, cristalização e recuperação de faróis, é só falar com Douglas no 99850-2449. Seu farol vai ficar como novo, aquela coisa, ó, sensacional. O cara conhece, tem o dom da recuperação de faróis. E hoje o friozinho chegou, né? Aqui é frio, pá. Semana, final de semana aí foi frio instalando, né? O que combina com friozinho? Caldinho. Caldinho de mocotó da tia Ana. É só falar com a Tiana no 31 99515 9937. Faz o kitzinho congeladinho de 1 kg. Serve 2 pessoas tranquilamente. É sensacional o caldinho dela. Só ligar lá que ela já separa para vocês. Só retira a encomenda. Aquele abraço, gente. Tudo de bom aí para vocês. Falando aí da estreia da seleção brasileira no sábado, né? Um jogo muito ruim da seleção, principalmente no primeiro tempo, né? Contra Marrocos, seleção de Marrocos, uma seleção bem treinada, né? Bem postada, muito bem treinada, muito tempo vem com esse treinador, postou bem, uma postura muito boa em cima da seleção brasileira que tem pouco tempo de trabalho do Ancelotti, né? Que, diga-se de passagem, escalou muito mal, né? Fez uma linha de 3 com o Ibanez, na verdade uma linha de 4, né? Com o Ibanez fazendo a lateral direita, ele é zagueiro, fez a lateral direita, jogou realmente como um lateral, fez algumas ultrapassagens, tanto que, na minha opinião, por volta dos 28, 30 minutos do primeiro tempo, ele já estava cansado, já tinha riado o meião, né? Jogador, gente, quando ele dá aquela riada no meião ali, põe a mão no joelho, ele já sabe que pregou. Então, muito mal, Casemiro, parecendo que estava de calça jeans molhada, correndo, pesado. Na hora do gol, não conseguiu acompanhar a jogada no lançamento. Muito erro de passe na saída de bola. Os dois zagueiros jogando em linha. No lance do gol, o zagueiro do Brasil não conseguiu fazer a falta. No lance, se faz a falta, provavelmente não seria expulso porque o Marquinhos vinha na cobertura. O nosso goleirão do Liverpool lá, que vem falhando sempre, o Alisson, deu aquela arrancada no meio, até no meio do caminho, foi, saiu, acabou tomando o gol por cima. Uma falha coletiva de toda a defesa do Brasil com os volantes. E a gente acabou sofrendo 1 a 0 e não sofreu mais porque foi misericórdia de Deus e a incompetência do Marrocos também, que parece que respeitou muito a seleção brasileira. Mas num todo, o primeiro tempo foi dominado pela seleção marroquina. Num lance de total felicidade e individualidade do Vinícius Júnior, ele vai no fundo, corta para dentro com a perna direita e dá uma pancada que empatando o jogo. O Brasil empata e assim leva o resultado de empate pro vestiário, né? Aqui, na volta do intervalo, o Ancelotti faz algumas substituições, né? Volta com o Fabinho no meio campo, vem com o Danilo na lateral direita, coloca o Luiz Henrique pelo lado do campo. O time melhora sensivelmente, consideravelmente o time melhorou. Teve algumas jogadas, principalmente no início do segundo tempo. O Marrocos deu aquela assustada ali com a pressão brasileira, mas foi mais ou menos entre 10 e 15 minutos. Depois o Marrocos iguala novamente a partida, apesar do Brasil ter equilibrado, não teve nenhum lance de perigo também para
falar assim, nó, vai virar o jogo. Não teve esse lance. Até que no primeiro tempo aí, que eu esqueci até de falar aqui, teve um lance do Igor Thiago que errou a cabeçada, que poderia ter sido gol, né? Mas no segundo tempo não teve aquele lance assim, nossa, o Brasil vai virar a partida agora e vai levar a vitória para os 3 pontos na estreia. Não. A partida foi totalmente dominada por Marrocos, um empate. Seleção africana muito bem treinada, muito bem postada, com bons valores individuais, que acabou tendo esse empate. A seleção brasileira, para mim, é uma das piores dos últimos anos. Consegue ser pior que da era Tite. Não estou ocupando Ancelotti porque pouco tempo de trabalho, algumas convocações equivocadas. Teve a lesão do Rodrigo, teve a lesão do Estevam. E quem vinha fazendo os gols na seleção era o Endrick, que ele fez 4 substituições no sábado e morreu quando o Endrick não colocou o menino, né? Colocou os 2 centroavantes que ele levou, mas que o terceiro é o Endrick e ele não colocou ele. Então vamos ver, Ancelotti, nos próximos jogos, se dá uma modificada, tem que ser o Fabinho, tem que ser titular no meio campo, o Danilo tem que ser titular na lateral direita, mesmo já jogando como zagueiro no Flamengo. Ele ocupa melhor o lado direito, né? Que já foi lateral por muitos anos, inclusive da Juventus, Real Madrid. Então o cara tem know-how para jogar por ali. Mesmo que você queira que ele faça fechando, sem apoiar muito, sem fazer as ultrapassagens, mas é um cara que conhece do riscado do lado direito, sem sacrificar o Ibanes, né? Mas vamos lá. A curiosidade nessa Copa do Mundo é que nenhuma seleção sul-americana conseguiu vitória, né? O Paraguai foi atropelado pelos Estados Unidos, tomou 4. O Brasil teve esse empate com o Marrocos, né? Com o Marrocos jogando melhor, né? O Equador e a Costa do Marfim fizeram um baita de um jogo ontem. Jogão. O Equador no primeiro tempo empilhou chance de fazer o gol. 3 bolas na trave. Costa do Marfim ia lá, também tinha chance. Foi um jogo bem parelho. Empilhou chance o Equador, empilhou chance a Costa do Marfim e tal. Segundo tempo, mesma coisa. Aquele jogo equilibradíssimo, um jogão de bola. E nos minutos finais, uma arrancada do zagueiro da Costa do Marfim achou o seu atacante e fez 1-0, derrotando a seleção do Equador, que sai assim mais uma seleção sul-americana derrotada. Mas o Equador fez um grande jogo, por ser uma seleção que não se esperava muito dela, assim como Brasil, Argentina, né? Uruguai. Fez um grande jogo, uma seleção também muito bem treinada. Foi um ótimo jogo, junto com a Costa do Marfim, eu tive a oportunidade de assistir. Um ótimo jogo, né? Hoje teve a seleção uruguaia, acabou empatando com a Arábia Saudita. Um jogão de bola também, muita intensidade dos dois lados, pegado, defesas dos dois lados, milagrosos. Goleiro da Arábia Saudita no primeiro tempo, 2 defesaças. Goleiro do Uruguai, 1 defesaça. Depois teve uma cabeçada do zagueiro árabe, que cabeceou, ele soltou a bola. Para mim uma falha, mas estava muito perto. Na minha interpretação, uma falha e acaba o zagueiro fazendo o gol. O Arábia Saudita vai pro intervalo ganhando de 1-0. No segundo tempo, vem as mudanças do time uruguaio. Canóbio entra outros jogadores na equipe do Louco Bielsa, que acaba gerando um empate aos 80 minutos, né? Sendo levando mais um empate e uma seleção sul-americana sem sair com a vitória novamente. Ainda temos a Argentina, né, para jogar amanhã, na terça. Estreia amanhã contra a Argélia, às 22 horas, né? E a Colômbia também, que estreia, se não me engano, amanhã também. Então temos mais 2 oportunidades de sair com a seleção sul-americana vencendo. O que isso me explana para mim é o seguinte: o equilíbrio do futebol mundial, né? Como não existe ninguém mais bobo no futebol, né? Isso, vamos falar de Cabo Verde segurando a toda poderosa Espanha, campeã da Euro, campeã do mundo, né? Um empate que Cabo Verde, o goleiro Vozinha fechou o gol. Vozinha isso mesmo. Fechou o gol. Uma seleção de um país africano que
com 531 mil habitantes, vem, encara a poderosa Espanha. Ah, os reservas da Espanha. Espanha é muito mexida. Não interessa, é Espanha. Cabo Verde estreante em Copas do Mundo. Acabou um 0-0 no grupo do Uruguai e Arábia Saudita, que agora tá todo bolado, todo mundo tem um ponto. E esse grupo aí o bicho vai pegar, porque todo mundo com um ponto pelo futebol que a Arábia Saudita fez hoje. Se Cabo Verde conseguir uma vitória aí, mais um pontinho, arrisca dar trabalho. O Uruguai também tem uma seleção boa, né? Poderosa fisicamente. Vai ser um grupo pegado, mas igual eu falo, não tem mais bobo no futebol, né? Curaçao tomou 7 da Alemanha, mas a Alemanha não perdoa, ela vai fazendo um gol um atrás do outro. Mas mesmo assim teve um momento do jogo que teve 1-1 a partida. Então a Arábia Saudita iguala com no passado tomava 5-6, já empatou com o Uruguai. Jogos que vem me surpreendendo bastante. Então é isso aí, gente. Hoje não tem muita coisa para falar do nosso galão, que mercado bem parado. Algumas notícias pipocando aí de especulações. Tá chegando 2 jogadores, tá chegando volante, chegando um atacante, mas isso aí desde janeiro, né, Paulo Brax? Então vamos aguardar se aparece mais alguma notícia do nosso galo. Hoje tirei um tempinho pra gente falar da Copa do Mundo, que tá muito bacana, né? Jogos muito bons, muito pegado, muita correria. Não tem muita, assim, vamos ser sinceros que a qualidade técnica está um pouco abaixo, mas a pegada, a intensidade dos jogos está muito bom. Então, está sendo uma ótima Copa do Mundo e eu acredito que ainda que o Brasil vai classificar, né? Classificar em primeiro do grupo e vai dar um andamento na Copa do Mundo aí, quem sabe, com alguma surpresa. Não vi ninguém, assim, apesar que as últimas 2 finalistas ainda não estrearam, mas não vi ninguém também, que bicho papão todo que o Brasil não tenha chance de ser o hexacampeão. Então vamos aguardar. Boa noite, pessoal. Ótima semana a todos. Que Deus abençoe, né? Restinho de segunda-feira aí. Que a semana seja abençoada para todos nós. Fique com Deus aí.